Olá, galera, tudo bem? Professora Priscila Peixoto aqui. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre mito e conseguir diferenciar mitos de lendas. Imagino que em algum momento da vida você já deva ter pensado, professora, mito e lenda é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? O que eu faço da minha vida? Não são gêneros textuais iguais, ainda que sejam bastante parecidos, e a gente vai conseguir diferenciar hoje. Relembrando a parte de mito que nós já havíamos visto na nossa videoaula anterior, nós vimos que os mitos são histórias fantásticas em que a gente tem seres fantásticos, seres sobrenaturais, deuses, semideuses, híbridos de homens com animais, né, monstros, que a gente tem ninfas. São histórias fantásticas, mas que têm um cunho de realidade. Como assim, professor, um cunho de realidade? São histórias que, apesar de não serem reais, tentam explicar alguns acontecimentos da realidade, né? Por exemplo, o surgimento da chuva, o surgimento dos males do universo, como que as plantas brotam. Então, como as pessoas durante muito tempo não sabiam explicar cientificamente, comprovadamente isso, tentavam através da mitologia, através desses mitos, né, desses gêneros aí mega fantasiosos, explicar aquilo que não havia explicação científica. Então, a gente acabava lançando mão daquilo que é sobrenatural, daquilo que está fora da nossa realidade, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente comprova, tá? Para entrar no campo daquilo que a gente acredita, né? No caso de algumas sociedades aí que criaram determinados mitos. Professora, mas eles acreditavam nisso? Às vezes não tinham como acreditar em outra coisa. E aí acreditavam no sobrenatural para justificar muitas vezes aquilo que não tinha justificativa, que não tinha explicação. Belezinha? Show de bola? E aí a gente tem a chamada mitologia, eu já havia comentado sobre isso também. A mitologia é o conjunto desses mitos de determinada civilização, de determinado grupo social. E aí a gente tem várias possibilidades de mitologia, né? Mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia chinesa, mitologia africana, mitologia indígena, mitologia romana e assim por diante, de acordo com o surgimento, com a origem daquela mitologia, daqueles seres mitológicos. É engraçado que quando a gente tenta comparar, por exemplo, a mitologia romana com a mitologia grega, a gente vê, né, que são mitos muito parecidos. A gente troca, às vezes, o nome dos deuses, mas as especialidades dos deuses, muitas vezes, acaba sendo a mesma. Tranquilo? Belezinha? Já havíamos visto isso, coloquei esse relembrando só para que você tirasse uma possível dúvida. Professora, e o que são as lendas, então? Porque eu achava que era a mesma coisa. Essas lendas já são histórias que podem incluir, né, alguns seres fantásticos, como vocês estão vendo no slide, alguns seres que poderiam ser sobre-humanos, estão além da humanidade, seres fantasiosos, isso pode acontecer também, mas que não necessariamente vão ter essa relação de tentar explicar a realidade, ainda que possam ter uma base com um cunho histórico e que mencione algumas pessoas reais aí, tá? Podem mencionar pessoas reais, tá? Um fato histórico se transforma em uma lenda quando a verdade ela é exagerada. Você pega um fato histórico e a partir dali você exagera, você cria algumas coisas. Aí a gente tem a chamada lenda. Então a gente precisa ter essa base histórica para conseguir criar uma lenda. Belezinha? Ainda que haja uma referência ou outra a seres fantásticos, isso não é via de regra, diferentemente como acontece nos mitos, tá? Dando características especiais às pessoas ou fantasiando acontecimentos. Se é fantasiando, porque foram coisas que não aconteceram, tá? Por exemplo, nelas as figuras históricas podem ter qualidades sobre-humanas ou extraordinárias. Além disso, eventos reais podem incorporar elementos falsos, como um sábio ou cartomante avisando um herói sobre eventos futuros. A gente pode encontrar, inclusive, nas lendas, tá? Alguns eventos que são falsos, são falsamente incorporados ali para tentar justificar algo que vai acontecer futuramente, tá? Para tentar avisar esse herói como sendo um vidente, um cartomante, um sábio, alguém que tenha visto algo supostamente no futuro, tá? Apesar das características das pessoas, particularmente dos heróis, que é muito comum nas lendas que a gente tenha um herói, tá?
não poderem ser provadas ou serem mesmo falsas, as lendas ainda têm alguma base na verdade, por isso podem ser colocadas em um contexto histórico. Geralmente, através de um acontecimento histórico é que as lendas acabam sendo criadas. Não necessariamente para explicar fatos que não tinham explicação, como é o caso dos mitos, mas o fato histórico, né, o contexto histórico, aquela situação ali pontual historicamente, serviu como base, tá, como inspiração para que aquela lenda ali fosse criada. Beleza? Então vamos lá. Alguns exemplos de lenda aí, tá? A gente tem a lenda do Robin Hood, não sei se vocês já ouviram falar, mas inclusive tem diversos filmes. Um exemplo clássico de lenda são as histórias de Robin Hood. Na história, Robin Hood é um fora da lei, conhecido por roubar ricos para dar aos pobres, que teria vivido na Inglaterra durante o século XII. Professora, o Robin Hood existiu verdadeiramente? Ele existiu de verdade? A gente não sabe. Pode, de fato, ter existido um homem durante esse período que roubava dos pobres, que roubava dos ricos, perdão, para dar para os pobres. Isso pode ter acontecido, tá? Mas a gente não tem comprovação de que, de fato, né, isso aí aconteceu. Belezinha? Tranquilo? Ah, professora, e qual é o cunho histórico? Durante um tempo, muitas pessoas pobres, né, e alguém ali, de fato, pode ter se revoltado com essa situação e aí acabar roubando dos ricos para tentar dar para os pobres, beleza? Outro exemplo são as histórias do rei Arthur. Imagino que vocês também já tenham ouvido falar do rei Arthur, que teriam sido baseadas em um verdadeiro líder britânico. Sua existência, no entanto, ainda é um tema de debate entre os historiadores. A gente encontra hoje em dia muitas lendas urbanas, tá? Muitas lendas urbanas. Por exemplo, né, a lenda da loura do banheiro, né? Porque quando eu era mais nova tinha muito dessa lenda da loura do banheiro. A lenda do velho do saco, que seria o homem que passaria com um saco, roubando crianças que desobedecessem aos pais, enfim. Tá? Algumas lendas aí que a gente encontraria que eram lendas da minha época e lendas urbanas, inclusive, tá? Enfim, algumas características das lendas, né? É importante vocês terem isso no caderno de vocês, beleza? É ficção, narrativa fantasiosa, que exagera os fatos reais. Então, pode ter uma base histórica, mas precisa existir o exagero para que esse texto se torne de fato fictício. As lendas fazem parte da tradição oral dos povos, então era comum que as lendas fossem passadas de pai para filho através de boca, a mesma coisa que acontecia com os mitos, e daí ser difícil de a gente colocar um autor específico, né, para as lendas ou para os mitos, porque elas eram transmitidas oralmente e muitas vezes eram aumentadas, exageradas, tá? Cada cultura tem o seu conjunto de lendas. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente, foi o que eu falei para vocês, né? Tem um ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Como, né, esses textos iam passando aí, né, oralmente de pai para filho, de geração para geração, né? As pessoas acabavam aumentando um pouco, né? Exageravam no texto, né? Acrescentavam algo, retiravam algo, então os textos eles acabavam sofrendo alteração, né? Essas lendas acabavam sofrendo determinadas alterações aí. Possuem elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia, criada pela mente humana. Daí misturando um cunho, uma base histórica com o que é fantasioso. Possuem características regionais, a gente tem muitas lendas regionais. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região, e isso é bastante comum, né? Lá para a área do norte, a galera tem muitas lendas. Aqui a gente tem mais lendas urbanas, né? Como eu falei para vocês, do velho do saco, da loura do banheiro e assim por diante. Bom, um exemplo de lenda aí, a lenda do Robin Hood, que eu coloquei para vocês para que a gente possa finalizar tendo como exemplo. Robin Hood, conhecido em Portugal como Robin dos Bosques, é um herói mítico inglês, um fora da lei, que no caso era um ladrão, tá? Que roubava da nobreza para dar aos pobres. Teria vivido no século XII, aos tempos do rei Ricardo Coração de Leão e das grandes cruzadas, que aconteceram de verdade, daí a base histórica. Era hábil no arco e flecha e vivia na floresta de Sherwood.
onde era ajudado por um bando de amigos, do qual faziam parte João Pequeno, Frei Tuck, Alan Dale e Will Scarlet, entre outros moradores do bosque. Prezava a liberdade, a vida ao ar livre e o espírito aventureiro. Ficou imortalizado como príncipe dos ladrões. Tenha ou não existido, tal como o conhecemos, Robin Hood é, para muitos, um dos maiores heróis da Inglaterra. E o outro exemplo, que eu dei para vocês, o chamado Velho do Saco, que a gente tinha muito isso quando eu era criança. O Velho do Saco, ou Homem do Saco, é uma figura mitológica semelhante ao bicho-papão, retratado como um homem com um saco nas costas que carrega crianças malcriadas. Variantes dessa figura aparecem em todo o mundo, principalmente em países latinos, como Espanha, Portugal, Brasil e países da América Espanhola, onde é conhecido como Hombre del Costal, Hombre del Saco e assim por diante. E na Europa Oriental, lendas semelhantes são encontradas no Haiti e em alguns países da Ásia. Na Espanha, o Hombre del Saco geralmente é retratado como um velho malvado e impossivelmente feio e magro que come as crianças que se comportam mal. O assassinato do menino Bernardo Gonçalves Parra por Francisco Leona Romero em Gádor, em 1910, deu origem a esse termo no país, porque os sequestradores usavam um saco de balas para levar com as crianças. No Brasil, o Homem do Saco é retratado como um homem adulto, alto, imponente, geralmente na forma de um vagabundo, que carrega um saco nas costas e recolhe crianças desobedientes para fins nefastos. No Chile e na Argentina, particularmente nas zonas sul e austral, é conhecido principalmente como El Viejo del Saco, o Velho do Saco. Basicamente, a gente tem aí, várias adaptações, nós temos variações de acordo com o local, mas a gente acaba encontrando o mesmo personagem lendário. Professora, qual é o cunho histórico? A gente está falando ali, infelizmente, um assassinato que aconteceu de uma criança, esse Bernardo Gonçalves Parra, por um assassino, o tal do Francisco Leona, e daí é que surgiu essa lenda do Velho do Saco ou do Homem do Saco, como a gente queira dizer. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham conseguido entender a diferença. Beijocas, fiquem com Deus. Tchau, tchau.